Tá legal. Resultante centrípeta. Vamos trabalhar isso aí? Gente, então é a segunda aula de resultante centrípeta que a gente está tendo. Lembra que eu falei que a principal coisa que você faz no exercício de resultante centrípeta é encontrar quem faz o papel da centrípeta. Qualquer força pode fazer o papel da centrípeta, lembra? A centrípeta é a resultante das forças que estão na direção radial. Ela é a componente da força resultante daquelas que se encontram sobre a linha do raio. O seu módulo pode ser calculado por mv² sobre r, onde v é a velocidade linear, ou m ômega ao quadrado vezes r, onde ômega é a velocidade angular. Lembra que v é igual a ômega r, né? Posso tirar v e colocar ômega r ao quadrado, vai acabar dando nisso aqui. Você vai ver que tem exercícios que pedem em função da velocidade linear, tem exercícios que pedem em função da velocidade angular. Então, olha só, a resultante centrípeta, gente, ela é sempre perpendicular ao vetor velocidade ou vetor deslocamento. E isso que eu falei agora traz várias teorias que eles cobram a respeito disso, tá? Então notem, olha, a gente tem a força resultante nesse movimento circular, nós temos a resultante centrípeta e a resultante tangencial da aula passada. A tangencial, ela é responsável em variar o módulo do vetor velocidade. A centrípeta, a sua direção. Tá? Então até fizemos uma questão, né? Até comentei a aula passada no Globo da Morte, quando ele estava aqui, ó. Tem a força peso e tinha a normal. A normal faz papel da resultante centrípeta. O peso fazia papel da resultante tangencial, da componente tangencial. A resultante total estaria aqui, né? Ó. A resultante total é a força tangencial ao quadrado mais a centrípeta ao quadrado, a resultante ao quadrado, né? Usando já Pitágoras aqui. Quem faz o papel da centrípeta? A normal. Quem faz o papel da tangencial? O peso, né? Então a gente viu isso. Tanto que a última questão que nós resolvemos na aula anterior, esse era o item 32, né? Ó, se a velocidade na massa no ponto B for raiz de 30 metros por segundo, a força resultante sobre a massa nessa posição será menor que 7,5. Então tinha que tomar muito cuidado para não achar que a resultante na posição B é só a tração que faz o papel da centrípeta. O peso também, nesse caso, faz o papel da tangencial, né? Faz o papel da resultante tangencial. Então, a resultante total está aqui, né? Nós já tínhamos calculado a força centrípeta no item anterior, a força tangencial é o próprio peso e a força centrípeta era a própria tração. Então muita gente ia errar aqui falando que a resultante era só a centrípeta. Não, a resultante vai ser a centrípeta aqui, porque todas as forças vão estar na linha do raio, e aqui, a única resultante que tem é a centrípeta, porque todas as forças estão na linha do raio. Nessa posição, o peso já sai da linha do raio, ele não faz parte da resultante centrípeta, e sim da tangencial, né? Então a gente já tinha calculado, essa aqui foi a última questão que nós fizemos na aula passada. Então qualquer força pode fazer o papel da centrípeta. Eu dei um estude de força magnética, acho que o Igor não deu isso em sala ainda. E a força magnética, senhores, ela faz o papel da resultante centrípeta. Vamos ver? Olha só, eu tenho aqui uma região que tem um campo magnético, esse campo magnético está entrando. Aqui eu tenho o vetor velocidade de uma carga. Para nós encontrarmos a força magnética, o seu módulo era QVB seno do ângulo entre o vetor campo e o vetor velocidade. Não estou dando aula de força magnética. Quem quiser vai olhar o estúdio, eu espero o Igor passar a aula, mas você vai ver que tem relação à centrípeta. O ângulo entre o vetor campo e o vetor velocidade é 90, e seno de 90 é igual a 1. Ou seja, existe força magnética. O módulo está aqui no QBV. E a direção e o sentido? Regra da mão. Na aula lá eu ensinei tanto da esquerda quanto da direita, mas eu falei para você que com a regra da mão direita é mais fácil. Os dedos, mindinho, seu vizinho, pai de todos, furabolo, indica o campo magnético, e o dedão, o vetor velocidade. Ó, eu fiz isso, fiz em todas as minhas projeções no PowerPoint da força magnética, a nossa mãozinha, alinha a sua mãozinha, ó. Esses dedos, eles vão junto com o campo magnético, e o dedão deve ficar alinhado ao vetor velocidade. E daí você dá um tapa. Se a carga é positiva, a palma da mão indica o sentido e a direção da força magnética. Tá aqui, ó. Notem que essa força magnética forma um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade. Só tem campo magnético. Não tem campo gravitacional, significa que a força magnética está fazendo o papel da força centrípeta.
Se a carga estivesse entrando por aqui, ó o vetor velocidade. Então olha a minha mão, ó. Campo entrando, dedão com o vetor velocidade, a força magnética, sendo ela positiva, ia para baixo. Mais uma vez, forma um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade. Ou seja, a força magnética é a única força que está atuando ali, porque eu falei que não tem campo gravitacional. Então ela é a resultante. Só que é uma resultante que forma 90 graus com o vetor velocidade. Então é uma resultante que está na linha de um raio, é a resultante centrípeta. Já vou mostrar o raio, olha só. Se a carga estivesse para cá, olha só, gente. Olha o vetor velocidade, a regra da mão, né? Não estou dando aula de força magnética. Ó, a força magnética, mais uma vez, faria 90 graus com o vetor velocidade, ou o vetor deslocamento. A carga entrando aqui por baixo, olha só. O vetor velocidade, regra da mão, né? Os dedões vão estar junto ao campo magnético, os dedos, né? E o dedão com o vetor velocidade. Olha a força magnética para cima, ó, formando 90 graus. Então, em todos os pontos, eu fiz a força magnética. Só tem campo magnético. Ó. Nesse ponto, a força magnética estava aqui, a força magnética nesse ponto aqui. Olha só. Olha a trajetória que essa partícula vai fazer. Essa força magnética forma um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade. Então, ela é uma força centrípeta, ela está fazendo o papel da resultante centrípeta. E se tem curvinha, tem centrípeta. Esse corpo faria um movimento nesse sentido, um movimento circular uniforme, né? Então, a força magnética está fazendo o papel da resultante centrípeta, tanto que qualquer força pode fazer o papel da força centrípeta. Nesse caso, a força magnética o faz. Força magnética, QVB, seno de 90, no caso que nós fizemos o vetor velocidade e o vetor campo formava 90 graus, e força centrípeta em função da velocidade linear, mv quadrado sobre r, né? Seno de 91, corta a velocidade com velocidade, Rashid mv1 kb, sendo que essa aqui é a velocidade linear. Velocidade linear que nós deduzimos no movimento circular, que é 2πr sobre período, né? Sendo que período é o tempo gasto em uma oscilação completa. Rashid mv1 kb não vem no formulário. Menos ainda essa que eu vou fazer agora. Ó. No lugar de velocidade linear, eu vou colocar 2πr sobre período. Ó, vou cortar os raios e isolar o período. Essa aqui é a maneira de nós encontrarmos o tempo gasto em uma volta inteira da carga elétrica no movimento circular, 2πm sobre QB. Se eu tenho período, a frequência é só inverter. Então note, gente, que nesse caso a força magnética faz o papel da força centrípeta. E os vestibulares têm maneiras inteligentes de perguntar isso, tá? Então ele vai falar assim, então a força magnética varia a energia cinética de uma carga, de um corpo. Não, né? Por quê? Porque a força magnética, nesse caso, não está fazendo a função da força centrípeta. E a força centrípeta sempre forma um ângulo de quantos graus? 90. Só que trabalho é uma das fórmulas mais lindas da física, né? Trabalho é tifada. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. A força resultante naquilo que a gente acabou de fazer era a força magnética. A força magnética e o deslocamento formam um ângulo de 90 e cosseno de 90 é zero. Então o trabalho da resultante, no exemplo do movimento circular uniforme da carga, é zero. Se eu somar todos os trabalhos é zero. Ou seja, a variação de energia cinética também é igual a zero. Sim, porque a centrípeta não varia módulo de velocidade. Lembra? A energia cinética é minha vizinha, mv quadrado sobre 2. Ela não altera aquele módulo. Então, a força magnética, nesse exemplo que eu acabei de passar, ela não varia a energia cinética. Ela só varia a direção do vetor velocidade, pois a força magnética está fazendo o trabalho da força centrípeta. E o trabalho da centrípeta sempre será igual a zero. O trabalho da força da resultante centrípeta sempre será igual a zero, tá? Então, por exemplo, o LHC, Large Hadron Collision, o grande colisor de hadrons. Hadrons são partículas formadas por quarks. Os mais importantes que a gente tem que saber são os prótons e os nêutrons. O LHC, ele acelera prótons. E no LHC existe um campo magnético e existe um campo elétrico. O campo magnético, ele não servirá para mudar a velocidade em módulo da carga.
e sim servirá para fazer ela fazer curvinha, porque a força magnética faz o papel da força centrípeta. Quem faz o papel da força tangencial é a força elétrica, mas isso a gente vai passar no LHC para vocês quando eu der o exemplo de LHC para vocês. Então tem que saber que a força centrípeta não varia a energia cinética. O trabalho da resultante centrípeta é igual a zero. Beleza, gente? Isso é muito importante de você saber. Vamos continuar falando de força magnética. Ó. Quando eu tenho um carro fazendo uma curva plana. Beleza? Uma curva plana. Vamos calcular a resultante centrípeta. Quem faz o papel da resultante centrípeta? Eu falei resultante. Centrípeta é resultante. A primeira coisa que vem na cabeça quando eu falo resultante são desenhar as forças. Todo corpo que tem massa tem peso. Se tem contato, vai ter normal. Se esse carro sair louco derrapando, ele vai derrapar para esse sentido aqui, ó. O que tem que existir entre os pneus e o chão para que ele não derrape? Atrito. Se ele tende a derrapar para cá, a força de atrito aponta para cá. Nada a ver com a aula de agora, mas essa força de atrito, ela é uma força de atrito estática ou cinética? Tem ninguém que falou cinético só porque isso aí tá andando, velho. Não é tudo que anda é cinético, tá? Para ter cinético tem que ter arrasto. Força de atrito cinética vai ter que ter arrasto. E ali não tem arrasto, velho. Ali, essa força de atrito eu falei que ela tem que existir para impedir a derrapagem. Então ela é estática. Mas não é a aula de hoje, mas só para lembrar, tá? Então olha só. Eu estou vendo o carro fazer a curva. Eu sou um referencial inercial, referenciais que não possuem aceleração. Para mim, é nítido que existe uma força de atrito puxando para o centro para que esse carro consiga fazer a curva, porque se não existe essa força, ele vai sair louco. Tem curvinha? Tem. Se tem curvinha, tem o quê? Centrípeta. Quem quer pão? Quem quer pão? Quem quer pão? Nada a ver. Quem faz o papel da centrípeta? A única força na linha do raio é o atrito. Então a força centrípeta é o próprio Fat. No lugar da centrípeta, mv² sobre r. Força de atrito é mi vezes a normal. Mi é o quê? Pronome oblíquo? Não, né? É coeficiente de atrito. Pegada clássica. Ele vai falar assim, se aumentar a velocidade, aumenta o coeficiente de atrito. Se aumentar a massa, aumenta o coeficiente de atrito. Gente, coeficiente de atrito não depende de velocidade, não depende de raio, não depende de massa, não depende de nada. Só depende da rugosidade do corpo. Se tu tem uma cara toda enrugada, o coeficiente de atrito vai ser o mesmo aqui e na Lua. Vai ser o mesmo coeficiente andando ou correndo. Tá? Professor, mas se eu correr muito e o vento começar a me espalhar? Nem vou comentar isso. O coeficiente de atrito só depende da superfície. Questão de rotor, que caiu em 2010, se eu não me engano, o item mais difícil era esse. O aluno errou por quê? Porque ele achava que, acabou montando a fórmula, se diminuir o raio, aumenta o coeficiente de atrito. Nada a ver. O coeficiente de atrito não depende dessas variáveis, tá? Mas a normal aqui em módulo é igual ao peso, ó. Corto as massas. Questão clássica. Eu tenho um carro de 1 tonelada e um caminhão de 20 toneladas. O caminhão de 20 toneladas, para conseguir fazer a curva, tem que ter uma velocidade máxima menor que o carro de 1 tonelada. As massas não interessam, tá? A velocidade máxima para esse carro fazer a curva é μRG. Essa é a velocidade máxima. Só que uma das coisas que a Federal está fazendo também, você viu que no início eu falei, eu como referencial inercial, referencial sem aceleração. Eles colocam um item falando da força centrífuga. E que tem muita gente que tem preguiça de explicar centrífuga e fala, centrífuga não existe. Não é bem assim. Vou até mostrar o gabarito oficial da Federal do Paraná. Gente, a centrífuga é uma chamada força inercial. A centrífuga e a força de Coriolis, né? São forças, muitos livros trazem como nome de fictícias. Elas só tem cabimento falar sobre elas em referenciais chamados não inerciais, aqueles que possuem aceleração. Então, quando eu falo de força centrífuga ou força Coriolis,
eu tenho que levar em consideração muito o referencial. Eles só vão existir para referenciais que possuem aceleração. Vamos dar um exemplo disso. Essas forças Coriolis, forças centrífuga, elas só existem por causa do movimento desse corpo, por causa da inércia desse movimento. Muitos falam que elas não existem porque elas não obedecem os conceitos clássicos de força. Para ter força, tem que ter dois corpos interagindo. E a toda ação existe uma reação. A primeira pegadinha que eles vão fazer é falar que a força centrífuga é a reação da força centrípeta. Não. E eu já vou provar por que não para você, tá? Mas olha, para mim, parado na Terra, sou um referencial inercial. Não existe centrífuga, só existe a força de atrito aqui. Mas imagine que aqui eu tenho o motorista e o passageiro. Para o motorista, parece que esse passageiro está sendo jogado para lá, para fora da curva. Para ele, existe uma força chamada força centrífuga. Mas notem que o passageiro, ele tem aceleração, porque se tem curvinha, tem aceleração. O passageiro é um referencial não inercial. Para ele, dá a impressão que tem alguém puxando o cara para fora, mas para mim, que sou um referencial inercial, não tem ninguém puxando ele para fora. Se existisse essa força aqui, teria que ter alguém fazendo uma força aqui para ter uma reação. E é nítido que para mim não tem. Mas para esse cara aqui que está junto com ele dentro do carro, está mudando o vetor velocidade desse passageiro, porque parece que ele está sendo jogado para a janela. Né? Ele está sendo jogado para fora. Mas ele é um referencial não inercial. E ele tem essa sensação da força porque ele está tendo aceleração. É por causa desse movimento acelerado dele. Vamos trabalhar melhor isso. Vou passar um vídeo agora para você, quero que você assista esse vídeo. Eu quero deixar bem claro força centrífuga e vou interpelar nesse gráfico, nesse vídeo também, vou influenciar esse vídeo, vou trazer pedaços, vai ficar bem claro o que são forças Coriolis, que são aquelas forças que que influenciam no sentido dos furacões no hemisfério norte, no hemisfério sul, das correntes marítimas, das correntes de ar que têm sentidos diferentes no hemisfério norte e no hemisfério sul. As forças Coriolis, tá? Qual a diferença entre forças Coriolis e força centrífuga? Eu vou dar até um pouco mais do que os vestibulares pedem, mas eu quero que você entenda bem isso. E você nunca mais vai cair nessas pegadinhas de força centrífuga. Vamos ver o vídeo? Vamos dar uma olhadinha? What's going on here? Every time I throw the ball straight, it seems to bend to the side. No matter what I throw, no matter how straight I throw it, the ball seems to be curving. Maybe it has something to do with this. That whole time I was spinning, which is why it looks like I'm about to puke. That curve is created by the Coriolis effect. You may have heard that it makes water in the bathtub spiral down the drain a certain way, or that it determines the way a toilet flushes. That's actually wrong. Those are not caused by the Coriolis effect. But the Coriolis effect is what makes hurricanes spin, and it's the reason why Jupiter's Great Red Spot is spinning the way that it is. So what is the Coriolis effect? Well, it's what happens when objects moving in a straight line appear to curve because you are rotating. And it affects all kinds of things. It bends the paths of missiles and sniper shots. But how does it work, and how does it create hurricanes? Right now, it seems like the ball's curving, but let's take a look at what's really happening. My friends and I put together this little experiment using a sort of spinning seesaw. Here, the camera's standing still. It's just hanging from the ceiling. And watch what happens. From the moment the ball leaves my hand, it's just going straight. Let's watch that again, frame by frame. Keep your eye on the ball. Note que o referencial agora, a câmera, ela não está rodando, ela está parada, é um referencial inercial. Então a menina começou a jogar a bola aqui, né? Então para esse referencial nosso, uma câmera parada,
que é um referencial inercial, vai em linha reta, né? Bem simples. Ah, mas a menina não tá, mas é que, claro, ela tá rodando, mas a bola vai em linha reta. Então, esse referencial que está observando essa trajetória em linha reta é um referencial inercial, sem aceleração. You can see it travels in a perfectly straight line. But what if you're spinning with the seesaw? Look at what happens when you rotate the footage so the seesaw stays. Agora, ele vai fazer a câmera rodar. Então essa câmera virou um referencial não inercial, um referencial com aceleração. Veja o que vai acontecer com a bola. Sideways and everything moves around it. Now let's follow the path of the ball again, but from this new perspective. The trajectory looks completely different. Now let's watch this one frame by frame. From this rotating perspective, it totally looks like the ball is curved. Ó, parece que quando saiu da mão teve uma força, e essa força ela sempre foi perpendicular à trajetória da partícula, né? O vetor velocidade, porque o vetor velocidade ele é tangente à trajetória. Então, por causa dessa rotação, parece que está tendo uma força aqui. Essa força é a chamada força Coriolis, tá? Ele está chamando de efeito Coriolis, e agora a gente tá vendo o efeito que ela faz, e essa força ela só existe por causa do movimento de rotação. É por isso que ela é chamada uma força inercial. Então, na verdade, não tem ninguém fazendo essa força, mas essa força ela está sendo ela vai ser representada aqui por causa dessa rotação. Ela só existe por causa dessa rotação, porque nós estamos levando em consideração um referencial não inercial agora. Curving. That's crazy because you already saw that exact same throw. Ó, então aqui nós temos ela estacionária, referencial inercial, linha reta. Aqui rodando, um referencial não inercial. Para esse referencial que está rodando, não inercial, vai existir essa força Coriolis, essa força fictícia, essa força que é a chamada força inercial, porque aqui eu tenho um referencial não inercial, beleza? Watch it again on the left. The ball is going straight, but on the right, when you're rotating with the seesaw, the ball really looks like it's curving. You might be thinking, why should I care? I don't spend a lot of time on a spinning seesaw or on a merry-go-round. But you kind of are on a merry-go-round. The Earth is constantly spinning. Have you ever seen someone in a movie making fine adjustments on their gun? Well, one effect they're correcting for is the Coriolis effect. The longest sniper shot, which was over 3,000 yards, would have had to correct for a 1-foot deviation due to the Coriolis effect. So how does the Coriolis effect create hurricanes? Hurricanes form when air rushes from all directions into a low pressure region. So imagine there's a low pressure region between the two of us. Air is going to rush toward the center. Let's see what that looks like from space, from our camera that's hanging from the ceiling. It's not spinning, so the air, or in this case the balls, are clearly going in a straight line. But if you're rotating with the Earth, or with the seesaw, you'll see the air bend to the right. In the northern hemisphere, this creates hurricanes with counterclockwise spirals. In the southern hemisphere, it does the opposite. It creates hurricanes with clockwise spirals. This storm on Jupiter, which is actually bigger than the Earth itself, has been spinning for at least 200 years, largely due to the Coriolis effect. So when you're in a rotating frame, the Coriolis effect seems to exert a very real force on objects. Então, esse vídeo deixou claro pra gente que existe uma força devido ao movimento. Essa força que o vídeo estava falando é forças Coriolis. Professor, mas e a centrífuga? Já vou falar da centrífuga, mas lembra, tanto a Coriolis quanto a centrífuga são forças inerciais, elas existem só por causa do movimento de rotação. Essas crianças aqui estão no carrossel, né? Então você pode ver, olha só. Uma vai tentar jogar a bola para outra. Na verdade, elas querem jogar a bola para a criança que está na sua frente, mas elas não conseguem, tá? Para elas, parece que existe uma força lateral jogando a bola, olha só, fazendo com que a bola comece a girar, né? É isso que dá impressão para elas, porque elas lá dentro, uma em relação à outra, no caso em relação ao que está girando aqui também, se gira tem aceleração, então são referenciais não inerciais. Então olha, a bola tem movimento em relação ao referencial não inercial que é o carrossel. Então existe essa força lateral que parece
que faz com que o corpo faça uma curva em relação a esse referencial aqui. Essa é a força Coriolis. Note que a força Coriolis vai existir só se o objeto estiver em movimento em relação ao referencial não inercial, tá? No caso, massas gasosas, massas de ar que estão em movimento em relação à Terra que gira, que seria nosso referencial não inercial. Vamos dar mais exemplo, olha só. Então, na verdade, quando a criança joga a bola, olha só o que a bola faz. Parece que tem uma força que é perpendicular ao vetor velocidade, forçando ela a fazer uma curva, né? Essa é a força Coriolis, tá? Então, olha só, quando a menina joga uma bola para outra, parece que veio essa força lateral aqui, ó, perpendicular ao vetor velocidade. Essa é a força Coriolis, claro que para cá vai estar, nessa bolinha vai estar para cima, a força Coriolis, e aqui para baixo, né? Mas note, a força Coriolis só vai existir se o objeto em questão estiver em movimento em relação ao referencial não inercial. Como eu disse, as massas gasosas, as massas de ar, em movimento em relação à Terra, que é o nosso referencial não inercial, que rotaciona, tá? Mas existe a outra força também atuante devido à rotação, que é a força centrífuga. A força Coriolis, ela é perpendicular ao vetor velocidade, né? Então aqui, ó, a força Coriolis, ela atua quando o corpo tem movimento em relação ao meu referencial não inercial. No caso, aqui o planeta Júpiter é o referencial não inercial, e aqui são as massas de ar que começaram a girar, esse furacão aqui que está há 200 anos, só o furacão é maior que a Terra, né, porque Júpiter é muito maior que a Terra, devido ao movimento de Júpiter e essas massas de ar de gás estarem em movimento em relação a Júpiter, começa a fazer o giro, como a bolinha aqui, ó. A bolinha está em movimento. Júpiter, fazendo uma analogia, seria a plataforma rotacional, a plataforma que está rodando. E esses ventos aqui, o furacão seria a bolinha, tá? Então, a plataforma está fazendo o papel de Júpiter e a bolinha está fazendo o papel das massas gasosas, tá? Então, essas seriam as forças Coriolis, que elas só vão existir quando o corpo em questão estiver em movimento em relação ao referencial não inercial, como a bolinha está em movimento em relação à plataforma girante e o ar está em movimento em relação a Júpiter. Júpiter está fazendo o papel da plataforma e as massas gasosas estão fazendo o papel da bolinha, beleza? E a força centrífuga, ela também existe devido ao movimento de rotação do corpo. Olha só, para esse referencial aqui, dá a impressão que o corpo está sendo jogado para fora. Essa força é a chamada força centrífuga. Ela é sempre radial, né? Ela sempre está na linha do raio, jogando o corpo para fora. E diferente da centrífuga, da Coriolis, a centrífuga vai existir também quando o corpo estiver em repouso em relação ao referencial não inercial. Notem, esse corpo, onde está atuando a centrífuga, ele está parado em relação à plataforma girante. Ele está em repouso em relação à plataforma girante, que é o meu referencial não inercial. Ou seja, a centrífuga pode existir quando o corpo estiver parado. Por exemplo, quando você está fazendo a curva com o carro, o corpo parece que está sendo jogado para fora da curva, o corpo ele está em repouso em relação ao carro, mas existe a força chamada centrífuga, e a força Coriolis só vai existir quando o corpo em questão, no caso seria a bolinha, estiver em movimento em relação à plataforma girante. Tá? Então, tanto a força centrífuga quanto a força Coriolis são forças chamadas inerciais, que existem só por causa do movimento de rotação. E essas forças inerciais muitas vezes recebem o nome de forças fictícias. Elas só são válidas para aqueles referenciais que chamamos referenciais não inerciais, referenciais que possuem aceleração. A física newtoniana, ela é toda baseada em referenciais inerciais, tá? Para a física newtoniana, não tem lógica eu falar força centrífuga.
Só existiria essa força aqui se tivesse alguém aqui puxando o corpo, que daí eu teria uma ação e logo em cima dele eu teria a reação. Mas nitidamente não tem ninguém aqui puxando o cara para fora. Então, para um referencial inercial, não existe força centrífuga. Então, quando no enunciado ele fala que temos um referencial inercial, ou ele leva você a concluir que o referencial em questão é inercial, esquece. Não existe centrífuga. Mas se ele colocar o referencial girando, ele vira um referencial não inercial. Daí tem lógica eu falar de força centrífuga e força Coriolis. Beleza? Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham entendido essa força centrífuga, essa força Coriolis. Então, olhem só, senhores. Aqui eu vou colocar um disco e esse disco está a girar. Em cima desse disco eu vou colocar uma moedinha. E a moedinha, ela não desliza sobre o disco, por quê? Porque existe atrito entre a moeda e o disco. Se eu fosse desenhar as forças que eu vejo sobre a moeda, todo corpo que tem massa tem peso. O peso entrando, eu deveria representar por um vetor em xizinho, mas eu nem vou desenhar. E a normal que está saindo, que eu deveria representar por uma bolinha, como a gente viu lá na aula de eletromag que eu adiantei no estude, tá? Ou, se você não viu ainda, você vai estudar essa aula. Mas para essa moedinha não sair feito uma louca para cá, tem que existir uma força de atrito. Se ela escorregar, ela vai escorregar para cá, porque o giro é nesse sentido. Então eu tenho a força de atrito, né? Aqui a força de atrito. Tem curvinha. Se tem curvinha, tem centrípeta. Quem está fazendo o papel da centrípeta? Eu estou parado olhando isso acontecer. Eu sou um referencial inercial. A força resultante é a centrípeta e a força de atrito está fazendo o papel dela. Mas agora imagine que a gente coloque uma formiguinha sobre a moeda. Aqui nós estamos vendo de cima, aqui nós estamos vendo de perfil, né? Aqui é a cara da formiguinha. Vamos fazer o estudo das forças que atuam sobre a moeda, mas antes, a moeda em relação à formiga está em movimento ou está em repouso? A moeda está em repouso para a formiga. Então, para a formiga, a força resultante que atua sobre a moeda tem que ser igual a quanto? 0. Vamos desenhar? Todo corpo que tem massa tem peso. Se tem contato, tem normal. Claro que vai ter que ter a força de atrito. Mas, gente, para a formiga, a moeda está em repouso. Poxa, mas para estar em repouso, a força resultante tem que ser 0. A normal cancela com o peso. E quem cancela a FAT? Para a formiga, vai existir mais uma força. Para a formiga, está dando a impressão que ela está caindo para fora do disco, tá? A moeda também está indo para fora do disco para a formiga. Então tem que ter uma força equilibrando essa força de atrito. Então, para a formiga, que é um referencial não inercial, pois ela tem aceleração, existe uma força chamada força centrífuga. Aí sim, ó. Força centrífuga cancela com FAT. Note, força de atrito está fazendo o papel da força centrípeta, como eu falei aqui para mim, como referencial inercial. Elas estão atuando no mesmo corpo, nunca vão formar um par de ação-reação. É a pegada clássica falar que a centrípeta e a centrífuga fazem par de ação-reação. Não, tá? E note que a formiga, ela está em repouso em relação ao referencial não inercial, que é o meu disco que está girando, tá? Por isso que existe a centrífuga. Se estivesse em movimento em relação a esse disco, ou seja, aquela bolinha girando no carrossel, ia existir a força Coriolis. Beleza? Então, para ter a força Coriolis, o corpo em questão tem que estar em movimento em relação ao referencial não inercial. Para que exista a força aí a força centrífuga vai existir quando o corpo estiver em repouso em relação ao meu referencial não inercial. Mas sejamos agora práticos na questão, para o vestibular. Ele vai perguntar se existe centrífuga ou não, como a gente vai ver. Gente, para existir centrífuga tem que ser um referencial não inercial. Se ele estiver trabalhando referenciais inerciais, não existe centrífuga. Contraria a terceira lei de Newton, né? Uma força centrífuga não tem lógica para ele, porque quem ia estar fazendo essa força? Para existir essa força, alguém teria que estar fazendo aqui e esse alguém ia receber a reação. Note, não tem ninguém fazendo força aqui. Então, para referenciais inerciais, não tem lógica eu falar força centrífuga. Vamos ver isso na prática? Olha só. A figura ao lado representa, já vou mostrar, um aparelho chamado rotor.
constituído por um cilindro oco que gira em torno do seu eixo. Rotor dá para fazer várias questões, eu vou só me ater em 2 itens que fala de centrípeta e centrífuga. Uma pessoa pode girar junto com o cilindro encostada na parede interna de seu apoio sobre seus pés, desde que a velocidade angular do cilindro esteja acima de um certo valor ômega mínimo. Lembrem que ômega é a velocidade angular. Nessa situação, julgue os itens a seguir. Gente, rotor é um aparelho de parque de diversões bem antigo, que é um grande cilindro que gira, mas velho, gira muito rápido. Gira tão rápido que quando você vomita, você encontra o vômito no mesmo lugar. Opa, rói o tomate. E aí o chão abria e você ficava grudado no teto e não caía, tá? E não caía, tá? Então, olha só, vamos ver o que ele pergunta. Já sabemos que é verdadeiro. Para um referencial fixo no rotor, existe uma força de inércia centrífuga que é equilibrada pela força normal aplicada pela parede do rotor. Notem, um referencial fixo no rotor, só que, velho, o rotor ele gira. Então, se eu tenho um cara aqui olhando isso aqui, ó, esse aqui é um referencial fixo, ele está girando, ele é um referencial não inercial. Para esse cara, dá a impressão que esse aqui está sendo jogado para fora por uma força fictícia chamada força centrífuga. E daí ele fica equilibrado, né? Porque para esse cara, esse aqui está em repouso. A força resultante tem que ser igual a zero, então a normal equilibra a centrífuga. Ah, professor, mas você disse que a força centrípeta e a força centrífuga não formam par de ação e reação. Exatamente, não formam. Não está formando. Porque ação e reação não se anulam. Por que ação e reação não se anulam? Porque atuam em corpos diferentes, tá? Olha o próximo item. Para um referencial fixo no solo terrestre, referencial suposto inercial agora, não existe força centrífuga. Não, referenciais inerciais não existe força centrífuga, é verdadeiro. Essa resposta foi a resposta oficial da Federal do Paraná das antigas, olha só. A pergunta, existe força centrífuga, deve ser respondida assim. Depende do referencial adotado. No caso em questão, em relação à Terra, não. Em relação ao rotor, sim. Porque ele estava considerando a Terra, nesse caso, um referencial inercial. Ele disse, né? Suposto inercial. Beleza? Então, centrífuga não existe para referenciais inerciais. Só para referenciais não inerciais, ou seja, aqueles que têm aceleração. Como caiu isso na Federal? Olha só. Ao fazermos uma curva, sentimos o efeito da força centrífuga. A força que nos joga para fora da curva e exige um certo esforço para não deixar o veículo sair da trajetória. Quanto maior a velocidade, mais sentimos essa força. Ela pode chegar ao ponto de tirar o veículo de controle, provocando um capotamento ou a travessia na pista, com colisão com outros veículos ou atropelamento de pedestres e ciclistas. Ele tirou esse trecho de uma apostila do Denatran. A citação anterior apresenta um erro conceitual bastante frequente. Sim, tem e qual? Muita gente fala, centrífuga. Calma, não é só isso o erro, tá? Qual é o referencial que ele me deu? Se ele não me deu o referencial, aí tá o erro. Eu não sei se pode ou não falar que existe essa centrífuga. Mas daí a questão da Federal já consertou o erro, olha só. Suponha o movimento descrito analisado em relação a um referencial inercial. Agora ele consertou tudo. Referencial inercial, existe essa força centrífuga? Não. Os itens que falam que existe a força centrífuga vão ser cancelados. Vamos ver? Vão ser falsos. Olha só. Um veículo de massa M percorre uma determinada curva de raio R sem derrapar, com velocidade máxima de módulo constante V. Um segundo veículo, com pneus idênticos ao primeiro, com massa 4 vezes maior, deverá percorrer a mesma curva sem derrapar com uma velocidade máxima constante de módulo 2 vezes menor? Falso, né? Nós deduzimos lá que a força de atrito vai ser igual à força centrípeta. Força de atrito é μ vezes a normal, centrípeta é mv² sobre R. Normal vai ser igual ao peso, então vai ficar mg, μ vezes mg é igual a massa vezes velocidade ao quadrado divididos por raio. Corto as massas não importam, é batata. Geralmente ele vai perguntar se a massa importa. A gente vai fazer mais uma questão do rotor que você vai ver que ele vai perguntar isso. Olha a próxima. Um veículo descrevendo uma curva em uma estrada plana certamente estará sob a ação de uma força centrífuga. Não, acabou. Não tem essa força centrífuga, porque nós estamos trabalhando com referenciais o quê? Inerciais. Referenciais inerciais não existe centrífuga. É falso. 04.
Como o veículo está em equilíbrio, atuam a força centrípeta para dentro da trajetória e a força centrífuga para fora. Não existe essa centrífuga, pois eu estou trabalhando um referencial inercial. O enunciado deixou claro isso. Se o veículo percorrer uma curva executando uma trajetória circular com um módulo da velocidade constante, estará sujeito a uma aceleração. Pela segunda lei de Newton, essa aceleração é provocada pela resultante das forças que atuam sobre o veículo. Como a força normal e o peso se anulam, a força resultante é a força centrípeta, que se origina do atrito entre os pneus e o chão. Ele acabou de falar que a força de atrito é a própria força centrípeta. É verdadeiro. Olha 16. Força é o resultado de interação entre dois ou mais corpos. Pela terceira lei de Newton, referenciais inerciais, se dois corpos A e B interagem, a força que A faz sobre B tem o mesmo módulo, a mesma direção e sentido contrário à força que B faz sobre A. Logo, não há força centrífuga atuando sobre o veículo, pois se o veículo, corpo A, é jogado para fora da curva, ele deveria ser atraído por outro corpo, que naturalmente não existe. Tudo aquilo que eu falei durante a questão. É verdadeiro. Beleza? Então, com isso, a gente cerca bastante a teoria de resultante centrífuga. Mas vamos continuar. Vamos ver o próximo exemplo. Beleza? Vamos lá? E se a pista não fosse plana? A pista fosse inclinada? Aí o aluno tem um pouco de dificuldade de ver. Igual corrida de Fórmula Indy, você pode ver que a pista é inclinada. Se eu cortar, fazer um corte na pista e olhar de frente, eu vou ver um triângulo, tá? Professor, eu não consigo ver esse triângulo formado. Olha só, velódromo de bicicleta é a mesma coisa, ó. Presta atenção. Se você cortar aqui a pista e olhar de frente, parece que você vai ter um triângulo, sendo que aqui é o centro daquela pista. Professor, ainda não consegui ver direito, ó. Aqui dá para ver um triângulo maior ainda, ó. Olha o centro. Aqui dá para ver que a pista vinha plana e de repente começa a inclinar. Se eu fizer um corte aqui e olhar de frente, eu vou ver um triângulo vindo para mim, tá? E é o que você fala que é o plano inclinado, mas cuidado, não é a mesma teoria de plano inclinado, beleza? Se você não entendeu ainda, tem mais um velódromo aqui, ó. Se eu cortar, eu vou ver um triângulo de frente. Se você não entendeu ainda, tem outro aqui, ó. Cortando, eu vejo um triângulo de frente. Se você ainda não entendeu, tem um videozinho que vai ajudar. Esse operário literalmente vai sair do buraco, olha só. Olha como o buraco é inclinado, ó. Conseguiram ver? Ó, ele saindo do buraco, né? Ó, ele saindo do buraco. Vamos parar bem num ponto que interessa pra gente, olha só. Aqui é o centro do buraco, ó. Todo corpo que tem massa tem peso. Se tem contato, vai ter normal. A normal, ela é sempre perpendicular à superfície. Mas espera, tem curvinha? Tem. Se tem curvinha, tem o quê? Centrípeta. A pergunta que não quer calar é: quem faz o papel da centrípeta? A centrípeta é a resultante das forças. Cada exercício tem uma cara. Ele está forçando a usar uma figura geométrica. Que figura é essa? Um triângulo, olha. Vamos fazer a soma vetorial. Tiro o peso daqui e coloco o peso aqui, ó. Trombinha no rabinho, né? Física B. É um método do polígono, né? O vetor que fecha o polígono, no caso o triângulo, é o resultante, ó. Tá aqui, ó. E esse resultante não está na linha do raio? A resultante que se encontra na direção radial é a resultante centrípeta. Que figura ele está forçando você a ver? Um triângulo, né? Ó. Em relação a alfa, centrípeta é cateto oposto. Peso é cateto adjacente. Olha só. É a mesma coisa aqui, ó. Eu vendo o carro vindo de frente, para mim naquela curva inclinada tem o peso, tem a normal. Vou tirar o peso e fazer a regra do polígono. Olha aqui, ó. Ó o ângulo alfa. A centrípeta é cateto oposto a alfa. O peso é cateto adjacente. A tangente é a relação que fala de cateto oposto e cateto adjacente. Daí ele pode pedir, no lugar de centímetro, você pode colocar mv quadrado sobre r, ou m ômega ao quadrado r, onde ômega é a velocidade angular. Ele pode pedir várias coisas, pode pedir o ângulo. Essa é a inclinação que essa curva tem que ter para que o carro consiga fazer a curva sem derrapar. Geralmente ele fala assim, ó, um caminhão joga óleo na estrada e o atrito tende a zero. Qual tem que ser a inclinação da curva para o cara conseguir fazer a curva e não derrapar? Só ir no embalo, tá? Se você desce a Serra de Curitiba, você vê
que eles estão inclinando a curva naquela descida para os caminhões conseguirem fazer a curva mesmo se for derramado óleo na pista, tá? Beleza? Se você é aqui de Floripa, você já viu que tinha lá a estrada do... Onde é? Ah, depois do Shopping Floripa, que tem uma descidona e depois tem uma curva lá embaixo. Essa curva era plana. E sempre que o carro tentava fazer a curva, não conseguia e parava dentro da loja de colchão que tinha lá, né? Bem na esquina tinha uma loja de colchão, ainda bem que era de colchão, né? E o que eles fizeram naquela pista? Eles inclinaram para o cara fazer isso aqui, ó. Tá? E aí forma o triângulo. A inclinação tem que ser certinha, tá? No lugar de centrípeta, mv² sobre r. Posso cortar as massas. A Federal, em 2000, não colocou um plano inclinado. Ela colocou um avião que tinha uma força de sustentação do ar e o peso e fazia uma curva inclinada. Olha só, se está fazendo curvinha, existe centrípeta. A resultante é diferente de zero. Isso é uma das perguntas. A aceleração também vai ser diferente de zero. E quem vai fazer o papel da centrípeta? Olha só, aqui tem peso e aqui era a força de resistência do ar. Tira o peso daqui, coloca aqui, olha lá. A resultante está ali, que está na linha do raio. Então é a centrípeta. Beleza, gente? Então tem que ver a cara do exercício se formando, tá? Ele tinha me dito que o ângulo era de 45 graus. Beleza? Se você não fizer a curva certa, com a inclinação correta, né, você não vai só se molhar, né? Então, uma galera pede para eu fazer essa questão que caiu em 2019. Uma questão bem legal, olha só. Finalmente o momento mais aguardado pela plateia do Circo da Física, El Globo. Em uma esfera de aço com 4,84 metros de diâmetro, cujo coeficiente de atrito entre o pneu e o aço é de 0,2, 5 destemidos pilotos fazem manobras radicais com as suas motos. No ponto alto da apresentação, o globo abre, deixando a plateia apreensiva e extasiada. Os 3 pilotos parecem flutuar no ar, com as suas motos como mostra a figura abaixo, né? Para quem nunca viu isso aqui, ó, eu ajudo. Olha lá. Não é moto, é um Fiat. Tem que ser Fiat, porque Fiat voa. E eu explico por que Fiat voa. Olha só. A moto tá indo. Cadê o Fiat? Ah, o Fiat tá voando, abriu as asas. Ah, então é isso que acontece. Né? É esse Fiat é o bicho, né? O cara coloca já a cara pra fora, vai despir na galera. Então, olha só. Vamos ver o que a questão pede em cima disso. Vamos lá? Com base no exposto acima e na figura, é correto afirmar que o período da rotação do piloto 1, quando está com a velocidade mínima para realizar a manobra, é de 2 segundos. Quando ele está com a velocidade mínima para realizar a manobra. Tem uma galera que já vai colocar que a velocidade mínima é raiz quadrada de Graub. Cuidado! Velocidade mínima é a raiz quadrada de Graub quando está no ponto mais alto da trajetória e não é o que está acontecendo aqui. Mas tem curvinha? Olha a cara, olha como eu saio da questão. Tem curvinha? Tem. Se tem curvinha, tem o quê? Tem centrípeta. E centrípeta é uma resultante? Então vamos desenhar as resultantes? Vamos lá? Todo corpo que tem massa tem peso. Para o cara não cair para cá, vai ter que existir o quê? Entre a moto e o chão? Atrito. E é um atrito estático, porque vai impedir o escorregamento, né? Então, a força de atrito estático. Tem contato? Tem. Se tem contato, vai ter o quê? Normale. Vai ter normale. Isso sou eu olhando de fora, eu sou um referencial inercial, tá? E ele quer a velocidade mínima e um movimento circular. Velocidade é 2πr sobre período. Se ele quer, quando o carro está com velocidade mínima, eu tenho que achar essa velocidade mínima, né? Que daí eu vou achar o tempo para ele dar uma volta inteira. O tempo ele dá uma volta inteira é o que nós chamamos de período. Isso foi deduzido na aula de movimento circular uniforme. Então a velocidade linear é 2πr sobre período. Eu tenho que encontrar esse período, que é o tempo gasto para dar uma volta inteira. É isso que ele está pedindo. Mas ele quer o tempo para a velocidade mínima, então eu tenho que achar essa velocidade. Para que o cara não caia, peso e força de atrito tem que ser pelo menos em módulos o quê? Iguais, tá? Tem que ser iguais, senão o cara começa a deslizar. Tem exercício que pergunta que a força de atrito é maior que o peso, vai entrar em órbita. Não, né? Então,
Tem que ser pelo menos iguais. No lugar de força de atrito, μ vezes a normal. Peso é mg. Mas a normal está fazendo o papel de quem aqui? Tem curvinha? Tem. Se tem curvinha, tem o quê? Centrípeta. A normal faz o papel da resultante centrípeta. E no lugar de força centrípeta, posso colocar mv² sobre r. Corto as massas. Vamos isolar. Ó, aqui está. Para descobrir essa velocidade mínima, o quadrado passa para cá em forma de caule, folha ou raiz. Raiz, tá? Tira a cabeção. Essa é a velocidade mínima, né? Ele me deu raio, me deu gravidade, me deu coeficiente. A velocidade mínima é 11 metros por segundo. A partir da hora que eu coloco a velocidade mínima aqui, eu encontro o tempo mínimo para dar uma volta. E para dar uma volta inteira eu chamo de período, né? Substituindo, o período é 1,38 segundos. É falso o item. Vocês notaram? Então, ó, tem curvinha, eu sei que tem centrípeta. E quem faz o papel da centrípeta? A normal. Para que ele não caia, pelo menos, no mínimo, a força-peso tem que ser igual à força de atrito. Senão ele vai cair, né? A força de atrito tem que equilibrar isso aqui. Igualei, eu sei que a normal faz papel da centrípeta, a partir da hora que eu coloco centrípeta, aparece a velocidade que eu quero. Beleza? Ó, 0,1 falso, 0,2. A velocidade angular mínima do piloto 1 é de aproximadamente 4,54 radianos por segundo. Para achar a velocidade angular mínima, eu uso a velocidade linear mínima, né? Porque V é igual a ômega R, né? A linear mínima eu já achei que é 11. O raio é 2,42. Ômega é 4,54 radianos por segundo. É verdadeiro. 0,4. Com base no exposto, a velocidade mínima para o piloto 1 realizar a manobra é 11. Né? Calculamos já, né? Viu que é 11. É verdade. Ô, vesgo. Saiu no na verdade. A velocidade mínima para o piloto 1 realizar a manobra aumenta se o raio do globo aumentar. Se o raio do globo aumentar, a velocidade mínima também vai ter que aumentar. É verdadeiro. Beleza? Olha a próxima. A força centrífuga sobre o sistema piloto-moto tem o sentido para o centro da trajetória. Quem tem o sentido para o centro da trajetória é a força centrípeta, que é válida para mim, que sou um referencial inercial. Mas se eu colocar um referencial dentro do globo da morte, para esse referencial, o zoinho lindo aqui, ó, dá a impressão que ele está sendo jogado para fora. Então vai ter uma força aqui centrífuga para esse referencial não inercial, que não tem o sentido para o centro, tem o sentido para fora, como nós tínhamos visto. É falso. Um piloto com massa menor do que o piloto 1 poderia realizar a manobra com menor velocidade? Notem, senhores, eu cortei as massas. Às vezes ele sempre pergunta esse lance da massa. É falso. Beleza? Tranquilo? Essa nós já comentamos e é isso, tá? Espero que os senhores entendam bem centrípeta. Trabalhe as duas aulas. Essa aula foi mais extensa, eu sei, tem aulas que são mais extensas. Por exemplo, eu dei uma aula de potência, a primeira foi 1 hora e pouco, mas depois só sobrou 20 minutos para só dar uma arrematada, eram 2 aulas de potência. E essa ficou mais longa, a primeira ficou mais curta, mas faz um mapa mental, coloca todos os casos que você sabe. Beleza, gente? Foi um grande fenômeno, foi um imenso prazer dar aula para os senhores. Tchau!